Bom dia, eu sou o entrevistador Leon e estou aqui com os participantes Johnny, influenciador, e Jesse Pickman, o psicólogo. E aqui é o podcast Life on Display. Meu querido psicólogo Jesse, irei fazer uma pergunta para você sobre o que é superexposição nas redes sociais e como ela afeta a privacidade dos usuários. Bom, a superexposição acontece quando alguém compartilha detalhes de pessoas em excesso nas redes, sem filtrar ao público ou qualquer tipo de coisa privada. Isso compromete a privacidade, porque uma vez na internet as informações podem ser usadas de formas imprevistas, seja por estranho ou até mesmo por empresas. Segunda pergunta que eu faço para o meu psicólogo Jesse: quais são os sinais de que uma pessoa está sobrepondo nas redes sociais? Alguns sinais incluem postagens frequentes sobre as questões íntimas, atualizações constantes sobre a rotina e até mesmo desabafos emocionais públicos. A falta de um filtro claro entre o que deveria ser privado e o que é público também é um forte indicativo de superexposição. Terceira pergunta que eu faço para o meu psicólogo Jesse: quais são as consequências psicológicas da superposição? Bom, a superexposição pode gerar ansiedade e baixa autoestima. A pessoa fica dependente de validação externa, e as críticas podem ser difíceis de lidar. Esse ciclo pode levar ao sentimento de vulnerabilidade, já que ela expôs demais e agora está sujeita a julgamentos constantes. Quarta pergunta que eu faço para o meu querido psicólogo Jesse: como a superposição pode afetar a saúde? Então, ela pode impactar a saúde física e mental. O estresse e a ansiedade gerado pela busca constante de aprovação e o medo de crítico pode causar insônia, fadiga e até mesmo sintomas físicos como doenças de cabeça. Além disso, o tempo excessivo nas redes pode prejudicar o sono e o equilíbrio emocional. Última pergunta para o meu querido psicólogo Jesse: como você anda? Bem, Então, como a superposição pode impactar a imagem pública de uma figura pública ou influenciá-la? então, para as figuras públicas, a superexposição pode ser um grande risco. Ela pode prejudicar sua imagem, afastar patrocinadores ou gerar controvérsias desnecessárias. Além disso, a percepção de familiaridade excessiva pode levar a invasões de privacidade e afetar a credibilidade da pessoa. Bom dia, estou aqui com o influenciador Johnny. Como você está? Eu estou muito bem. E você, como você está? Estou bem, obrigado pela pergunta. Primeira questão que eu faço aqui para o meu querido influenciador Johnny: como você equilibra a necessidade de criar conteúdo constante sem cair na armadilha de compartilhar mais do que deveria? Eu tento manter uma linha clara entre o que é conteúdo profissional e o que é pessoal. Acredito que não é necessário expor tudo da minha vida para manter uma presença autêntica. Foco em compartilhar o que agrega valor aos meus seguidores, sem abrir mão da minha privacidade. Segunda pergunta para o meu amigo Johnny: hoje em dia há muita pressão para ser transparente nas redes sociais. Como você lidar com essas expectativas sem comprometer sua privacidade e segurança? A transparência é importante, mas eu coloco limites. Ser transparente não significa mostrar tudo, mas sim ser verdadeiro no que escolho compartilhar. Sempre penso: essa informação me coloca em risco ou pode ser mal interpretada? Se sim, eu evito postar. Terceira pergunta para John: já aconteceu de você compartilhar algo que, mais tarde, considerou que deveria ter mantido privado? Como você aprendeu a identificar esses limites no seu conteúdo? Sim, já me aconteceu. A principal lição foi perceber que, uma vez postado, você perde o controle sobre como aquela informação será usada. Desde então, eu aprendi a refletir mais antes de postar, pensando nas possíveis consequências a longo prazo. Quarta pergunta para meu amigo John: quais são os sinais de alerta que você percebe quando está prestes a se expor demais online? Você tem algum processo para filtrar que não vai ou não para o público? Sim, um sinal de alerta é quando eu estou postando algo por impulso ou emoção. Quando isso acontece, eu paro e penso: isso realmente precisa ser público? Tenho também o hábito de revisar minhas postagens antes de republicá-las, para garantir que estou confortável com o que estou mostrando. Quinta pergunta para meu amigo Johnny e a última: que conselho você daria para quem está começando nas redes sociais e sente a pressão de compartilhar tudo? Como eles podem se proteger, ao mesmo tempo criar um conteúdo autêntico? Meu conselho é: sempre defina limites claros desde o início. Não sinta que precisa compartilhar tudo para ser autêntico. O importante é encontrar um equilíbrio entre você mesmo e proteger sua privacidade. E lembre-se, você pode ser real e conectar com seu público sem se expor demais. Agora, neste exato momento, vamos falar com a professora Gisele, que vai dar sua opinião sobre determinado tema. Como você orienta seus alunos a lidarem com a superposição nas redes sociais? Eu sempre falo com os meus alunos sobre a importância de pensar antes de postar. A pergunta que eles precisam fazer é: isso pode me trazer consequências no futuro? Ajudo-os a entender que nem tudo precisa ser público e que a internet tem memória.
A próxima pergunta. Na sua opinião, qual é o impacto da superposição na formação da identidade dos jovens? A superexposição pode distorcer a percepção que os jovens têm de si mesmos. Eles podem começar a valorizar mais a aprovação externa do que seu próprio bem-estar. Isso afeta diretamente a autoestima, já que o valor deles passa a depender dos likes e comentários. Você acha que a linha entre a vida pessoal e profissional está tornando mais os professores com o uso das redes? Sim, com certeza. Professores acabam sendo vigiados mesmo fora da escola, o que pode ser um desafio. Precisamos ser cuidadosos com o que compartilhamos, já que as redes não separam esses papéis tão claramente. Quais são os principais riscos que você enxerga para os estudantes que compartilham demais coisas na internet? O principal risco é a exposição desnecessária a críticas, bullying e até ameaças à segurança pessoal. Além disso, eles podem postar algo que prejudique suas oportunidades futuras, como estudo e emprego, porque tudo que vai para a internet fica registrado. E por último, quais conselhos você daria aos pais e educadores para ajudar os jovens a refletirem sobre o que é seguro compartilhar online? Acho que o principal é conversar abertamente sobre os riscos, sem sermões, incentivar os jovens a refletir sobre a necessidade de privacidade e a longo prazo das postagens. Além disso, mostrar que não há problema em ter uma parte da vida só para eles mesmos, fora da rede. Agora vamos falar com a jornalista Saki. Ela vai dar sua opinião sobre o determinado assunto. Como você se vê, a partir do seu papel de jornalista, a linha entre a transparência e a superposição nas redes sociais? A transparência é fundamental no jornalismo, mas a superexposição pode comprometer a credibilidade. Compartilhar informação de interesse público é necessário, mas há de se evitar e invadir a privacidade das pessoas ou fonte de maneira irresponsável. Você acha que a busca por audiência e engajamento aumenta o risco de superposição na internet? Sim, com certeza. A pressão por cliques e engajamento muitas vezes leva à exposição excessiva, tanto de detalhes desnecessários quanto a aspectos pessoais dos jornalistas, em busca de poder desviar o foco da qualidade de informação para o sensacionalismo. Quais são os maiores desafios éticos que jornalistas enfrentam ao decidir que compartilhar nas redes sociais? Um grande desafio é não cruzar a linha entre informar e expor. Redes sociais aceleram a divulgação, mas nem sempre tudo é postado lá é jornalisticamente relevante. Decidir o que compartilhar envolve pensar nas consequências da publicação. Que dicas você daria para profissionais da comunicação sobre evitar superposição em suas plataformas digitais? Meu conselho é sempre priorizar o conteúdo interessante e público, mantendo a privacidade em mente. Pense a longo prazo. Uma postagem que pode ganhar muita atenção no momento, mas é preciso considerar como isso pode afetar a reputação e a privacidade dos envolvidos. Agora vamos entrevistar uma vítima chamada Vanessa que vai falar sobre sua sobreexposição na internet e dar relatos sobre a situação. Olá, muito prazer, eu sou a Vanessa e irei falar um pouco sobre esse meu relato. Bom, eu costumava muito confiar no meu ex-namorado. A gente dividia tudo, inclusive fotos e mensagens muito íntimas. Na época, eu nunca tinha imaginado que aquilo poderia ser usado contra mim, né? Depois que terminamos o relacionamento, não acabou muito bem. E ele começou a ameaçar e expor essas coisas que eu havia compartilhado com ele em confiança. No começo, eu não acreditei que ele faria isso, mas um dia eu acordei com mensagens de amigos me avisando que fotos minhas estavam circulando nas redes sociais. Ele havia postado fotos minhas muito íntimas em vários lugares e as pessoas começaram a compartilhar. E de repente algo tão privado estava sendo exposto para pessoas desconhecidas. E eu nem sabia o que fazer. A vergonha e o medo tomaram conta de mim. Eu me senti humilhada, como se a minha vida não tivesse fora de controle. Recebi mensagens de pessoas que eu nunca conheci, alguns até me julgando, outros fazendo comentários ofensivos e nojentos. Me isolei por um tempo, com medo de sair na rua e ser reconhecida. A ansiedade e o desespero começaram a me consumir. Tive que procurar ajuda, tanto legal quanto psicológica. Entrar em um processo contra ele foi difícil, mas necessário. Demorou para eu começar a me recuperar, mas o apoio de amigos e de família foi o essencial. E ainda estou lidando com a cicatriz desse trauma, mas aprendi a importância de confiar nas pessoas certas e principalmente de proteger a minha privacidade hoje. Então chegamos a mais um fim de um podcast Life on Display, onde trata questões sérias e assuntos sobre exposições na internet.